Tu acha que consegue escolher as melhores empresas no mercado? Nesse vídeo eu quero falar por que, na minha opinião, a estratégia de tentar escolher individualmente as melhores empresas, na verdade, pode ser uma grande armadilha. Então, nesse vídeo, eu vou falar por que eu acho que a maioria das pessoas não deveria fazer isso e o que eu acho que elas deveriam fazer no lugar. Essa questão de tentar escolher as empresas individualmente é o que a gente pode falar de stock picking, né? E isso geralmente é meio que tu tá tomando a decisão de tentar bater o mercado. O que seria bater o mercado, né? Seria basicamente tu tentar performar melhor do que um índice de referência. Por exemplo, o Ibovespa, né? Que é o índice da Bolsa Brasileira. Mas poderia ser o índice o S&P 500, que é das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então tu vai escolher empresas individualmente tentando performar melhor do que o índice, no caso, né? E aí tu pode estar se perguntando, qual que é o problema disso, afinal? Porque, por exemplo, se a gente pegar aqui na Bolsa Brasileira, muita gente, com razão até, fala que tem muita empresa bosta na Bolsa Brasileira. Eu acho que o principal problema é que, na perspectiva de um investidor individual, isso faz com que a pessoa corra riscos desnecessários, digamos assim. Se tu simplesmente não trabalha com isso, eu diria que a maioria das pessoas não tem o conhecimento necessário, o tempo para realmente, sabe, performar melhor do que a média do mercado ao longo de vários anos, sei lá, 20, 30 anos, de forma consistente, né? Que nem eu falei, tem a questão do tempo, a questão das informações, de informações privilegiadas, conhecimento mesmo, ou até uma questão de equipe de analistas, por exemplo, se tu tá competindo, entre aspas, com uma instituição financeira, essas empresas têm uma equipe dedicada para literalmente performar melhor, elas são pagas para isso, né? Tu tem que entender que tu tá realmente competindo com gente que trabalha a isso há, sei lá, 20 anos, por exemplo, né? E estuda isso, vive disso, né? Então, acaba que tu tem uma limitação nessa questão de conhecimento e dedicação necessária para tentar bater o mercado, né? E mesmo nessa questão de, por exemplo, instituições, empresas de investimentos, tem bastante estudos que mostram que fundos de investimentos, por exemplo, a maioria, se eu não me engano, acho que é mais de 80%, literalmente não consegue bater o índice de referência de forma consistente por mais de 10 anos, né? Além disso, o grande problema desses fundos é que tem uma taxa de administração alta, então isso significa que vai diminuir o teu retorno. Então, eu acho que também um outro argumento que eu teria contra essa questão de investir individualmente ou investir em fundos de investimento ativo seria basicamente que, caso tu acredite na tese de mercados eficientes, o mercado, se tu acredita nessa teoria, né, vai corrigir, vai precificar os ativos de forma correta ao longo dos anos, né, no longo prazo. Então, todas as informações, o preço que está atualmente, digamos assim, meio que seria o correto de acordo com as informações que está disponível no mercado. Basicamente essa seria meio que, se tu acredita na teoria dos mercados eficientes, né. Mas eu acho que, na minha opinião, o maior problema mesmo é realmente a questão dos vieses que a gente tem como pessoa física mesmo. A gente, quando está investido, a gente tem que estar ciente que a gente tem diversos vieses, a gente está sempre bem suscetível a esses vieses de confirmação, de viés de perda, tem alguns outros vieses sabe, como se diz, sunk cost, fala-se, não, eu esqueci o termo em português, mas basicamente não vender uma ação quando tu tá, sei lá, já caiu um monte, por exemplo, e tu meio que tipo, já perdi tanto, eu não vou vender agora, sabe? Então a gente tá suscetível a muitos vieses que podem prejudicar a gente no longo prazo. E essa realmente é a questão emocional que na minha visão, é a parte mais complicada de investimentos quando tu tá falando de investimentos no longo prazo, né? Então, gerenciar as tuas emoções, eu acho que é a parte mais importante do que tu ter a melhor estratégia que vai garantir o maior retorno possível, por exemplo. E aí, qual que seria a alternativa? Ou quais alternativas, né? Aí, na minha opinião, tem meio que duas formas. Tu pode, se tu quer um retorno maior do que a média do mercado, tu pode investir em fatores que são
fatores de empresas, tipo, meio que características de empresas que são comprovadamente, cientificamente comprovadas, que ela investir nelas, ela vai garantir um maior retorno, porque são ativos mais arriscados e por causa que o mercado tende a querer mais retorno de acordo com o risco, então tu investindo nesses fatores vai garantir um retorno maior para os teus investimentos. Ou tu pode simplesmente não investir em nenhum fator para conseguir, tomar mais risco e conseguir, por consequência, mais retorno, ou simplesmente investir numa forma mais neutra, literalmente acompanhando o mercado nesse sentido, né? Então, investir nos índices de referência. Então, tu investiria nesses fundos de investimento passivo, né, os ETFs, que basicamente iriam replicar o índice que tu está querendo, seja o S&P 500 ou o VT, por exemplo, que é o índice que replica os maiores mercados no mundo todo. Então, tem várias formas de tu investir só acompanhando o mercado de forma neutra, sem nenhum risco adicional, por exemplo. Para mim, os grandes pontos positivos dessa forma de investir é geralmente a simplicidade, né? Porque geralmente a tua carteira de investimentos vai ter pouquíssimos ativos, então fica muito mais fácil para tu gerenciar, fazer o rebalanceamento. Às vezes tu nem precisa fazer rebalanceamento individual, né? Só se tu realmente mudar a estratégia de tipo, agora eu não quero investir mais no Brasil, quero investir só lá fora, ou diminuir ou aumentar a quantidade do perspectiva de cada ativo, né? Mas essa questão do rebalanceamento já vai ser feita para ti automaticamente, de acordo com que o mercado vai se rebalanceando, né? O imposto de renda também vai ficar muito mais fácil, porque tem bem menos ativos, então o teu imposto de renda tu não vai ficar mil anos declarando ali no imposto de renda, no softwarezinho da Receita Federal, então também isso é um outro ponto muito bom para essa questão. E também é justamente que investir meio que na média do mercado, meio que uma garantia entre aspas, né, que no fim nada é garantido na renda variável, mas no longo prazo tende a ter um retorno muito bom. A maioria dos fundos ativos vão perder para os índices, então é uma forma muito fácil e garantida de ter um retorno bom no longo prazo. Então eu acho que realmente as pessoas, principalmente investidores individuais, não deveriam perder tempo tentando bater o mercado, de tentar, sei lá, performar muito acima da média e, sabe, investir individualmente em empresas. Eu acho que é uma forma muito mais realista para garantir meio que um bom patrimônio, uma boa acumulação de patrimônio para alguém que é trabalhador mesmo, sabe? Realmente investir nesses fundos de passivos, né, os ETFs, e basicamente só acompanhar o mercado. E se tu tem interesse em aprender mais sobre esse assunto de investir através de ETFs, um canal que eu recomendo muito, que eu acho que aqui no Brasil meio que eu acho que é referência, não sei, mas é o canal do Otávio Paranhos. Eu acho que o canal dele tem muita informação muito útil e eu acho que é um canal muito bom, assim, com a qualidade da informação é muito boa. Eu acho que é muito bom para quem está começando a se interessar pelo assunto. Eu acho que é uma boa fonte de estudos. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre o assunto, e agora eu vou deixar um outro vídeo relacionado a investimentos aparecendo na tua tela agora. Eu vou ficando por aqui, valeu!